Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão e hoje a gente vai continuar falando sobre os mecanismos de defesa, que são os modos que a gente se defende, o nosso psiquismo, nossa organização mental entra num modo defensivo contra sentimentos ou situações que são difíceis de processar, e aí a gente se defende de alguma maneira, e existem muitos modos de defesa. A reversão é um mecanismo de defesa que pode ser utilizado quando nos deparamos com sentimentos que representam uma ameaça psicológica para o nosso self. Então, nós criamos um cenário que inverte os papéis, A gente tem que lembrar sempre essa palavra-chave da reversão, inverter os papéis, Então, é um mecanismo de defesa no qual a gente consegue mudar, transformar o posicionamento, tanto da gente para o objeto, quanto do objeto para a gente. Um exemplo que a Nancy McWilliams traz em seu livro Diagnóstico Psicanalítico é de uma pessoa que acredita que sentir saudade de ser cuidado por alguém é algo vergonhoso, é algo infantil, é algo que o coloca numa posição de dependência, que é feio ou até mesmo perigoso, Mas existe essa necessidade de ser cuidado por alguém. E aí, essa pessoa, então, ela pode satisfazer essa própria necessidade de cuidado e de dependência dos outros, cuidando, oferecendo o cuidado para outra pessoa. Então, de um modo inconsciente, ela se identifica com a gratidão daquele cuidado. Mas aí, ela opera, ela atua oferecendo aquilo que ela gostaria que fizessem com ela. Então, digamos, a pessoa não consegue se deixar ser cuidada, mas ela cuida dos outros. Diferente da formação reativa, que é uma outra forma de se defender, A formação reativa, você oferece ao outro algo que é o oposto do que você sente, Na formação reativa, que é o mais conhecido, você cuida, mas na verdade você queria destruir, você odeia, mas aí você demonstra afeto, carinho. No jargão popular, ai que falsidade. Eu lembro que tem um professor que ele sempre fala que odeia quando alguém chama ele de querido, quando alguém fala abençoado, porque na verdade é outra coisa por trás, é formação reativa. Mas você vê, nem sempre, já que existe a reversão, às vezes é uma forma de oferecer aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Então, a pessoa, às vezes, que é cuidadosa, afetuosa, que é muito doce com os outros, não quer dizer que essa pessoa é falsa, está atuando com a formação reativa. Às vezes, essa pessoa ela está ali, operando através da reversão. Ela tem uma necessidade de cuidado. Não admite isso porque ela acha que isso é infantil, que é feio, que vão pensar que ela é dependente, que ela está numa posição infantilizada, então a pessoa acaba atuando, A pessoa assume, uma posição ativa, quando na verdade ela queria estar numa posição passiva, queria receber aquilo e não atuar. Só que a Nancy McWilliams, ela alerta que essa defesa ela pode operar no modo construtivo quando o cenário é revertido para algo bom, Por exemplo, esse do cuidado que nós estamos falando. Mas pode ser destrutiva quando a situação é revertida para algo negativo, Ela dá esse exemplo do papel reagente, o papel passivo para o papel agente, ativo, que é uma transformação, e que os teóricos do domínio do controle chamam isso de transformação do passivo para o ativo. E aí ela dá o exemplo de quando que pode ser negativo, quando há uma reversão de algo negativo, destrutivo, aí não é uma defesa legal, porque ela dá o exemplo de quando acontecem os trotes nas faculdades, nas universidades, por exemplo, os rituais de passagem, que os veteranos fazem com os calouros, por exemplo. Muitos ritos de passagem abusivos, aqueles que a gente já viu até em reportagens, que acaba às vezes em morte de estudantes, foi um trote abusivo, algo que passou dos limites, raspar a cabeça do outro, fazer muitas coisas que envolvem ali uma agressividade, uma violência, Então você vê que às vezes pode ir para essa reversão do negativo, porque ela diz assim, que esses ritos de passagem abusivos e essa experiência de se sentir perseguido no início, na fase inicial da faculdade, universidade, por exemplo, ela é transformada mais tarde numa situação sentida como positiva quando a pessoa passa para um modo ativo, Ela não é mais passiva, digamos, que recebeu o trote. Agora ela causa, ela faz o trote nos outros. Então ela saiu daquela posição de vítima para a posição de torturador.
Então ela fala que às vezes a pessoa recebeu esses trotes, passou por tudo isso, sobreviveu, digamos assim, e aí continua atuando porque eu aprendi, foi assim, eu também já passei por isso, mas agora é eu que causo a dor nos outros, digamos. Então a reversão também pode ser algo negativo, destrutivo, né? Depende muito daquilo que está sendo revertido, do que está sendo oferecido ao outro, né? Como que está essa atuação, como é que está operando esse mecanismo de defesa. Ela dá o exemplo de uma pessoa que ela atendia no consultório dela, que era um paciente que chegava sempre dizendo que ela parecia cansada, que ela parecia triste, né? Ele falava sempre assim os adjetivos, as coisas que na verdade era uma questão dele, né? Que tinha na casa dele, que ele tinha uma mãe depressiva, né? Alcoolista, e que estava sempre triste. Então ele acabava invertendo os papéis e falando que a terapeuta estava assim, né? Nossa, percebo você tão triste, percebo você tão abatida, nossa, como você parece cansada. Mas isso era uma coisa que ele trazia de casa. Então ele invertia os papéis. A gente pode até lembrar da projeção, né? Projeta no outro algo que é seu, né? Parecido, né? Então colocava na terapeuta algo que tinha realmente relação com a história de vida dele, com o que ele estava passando. Mas ele invertia os papéis, né, e deixava claro que a terapeuta que estava cansada, que estava triste, que estava esgotada, e não a própria mãe. E em contrapartida nós temos a formação reativa, que é um outro mecanismo de defesa, mas a formação reativa é você entregar o oposto daquilo que você realmente sente. Então, em alguns casos, a pessoa demonstra muito ódio, muito nojo, muito desprezo por alguém, ou uma situação, ou alguma coisa, e na verdade a pessoa tem mesmo um desejo, um fascínio, uma ligação com aquilo, um amor, né? Uma paixão, mas aí ela vai demonstrar raiva, ódio, vai demonstrar o oposto. Geralmente utilizamos esses mecanismos de defesa de maneira inconsciente. Então, inconscientemente, a gente se defende, a gente reprime um sentimento que nós temos e aí colocamos outro no lugar. A formação reativa vai por esse caminho. Talvez para não se comprometer ou porque aquilo é inaceitável para ela. Então, a pessoa não consegue aceitar que sente aqueles sentimentos bons, de repente, por uma pessoa que é desprezível. Então, ela vai demonstrar ou falar para todo mundo que odeia. Ou até no caso também do cuidado, quando na verdade a pessoa queria era entregar hostilidade, raiva, ódio, e aí a pessoa transforma isso porque não, eu não posso ser assim. Eu sou uma pessoa que eu não tenho esse tipo de conduta, então eu ofereço cuidado, amor, gratidão, tudo de bom para todo mundo, mas na verdade às vezes a pessoa está sobrecarregada, está com muita raiva, muitos sentimentos negativos, mas que ela não consegue expor, né? Ela não consegue expressar, ela não consegue colocar para fora aquilo que ela sente de verdade, né? Quando há esse impedimento, né? Então demonstra o oposto. Como todos nós somos sujeitos ambivalentes, né? Somos pessoas que possuem todos os tipos de afetos, né? Nós temos amor, ódio, raiva, tristeza, alegria, doçura, ternura, a gente tem todo tipo de afeto dentro de nós. É muito difícil a gente organizar tudo isso. Então, por isso que às vezes saem assim de maneiras diferentes, né? De maneiras que às vezes a gente não gostaria que saíssem, mas acontece. E é assim durante a vida inteira. Existem muitos mecanismos de defesa para a gente falar, para a gente pensar a respeito, né? Mas que fazem parte da nossa vida. Não tem como a gente não entrar em contato com esse tipo de coisa, né? Que eles estão ali presentes em nosso psiquismo, em nossa forma de se organizar mentalmente e de viver, né? Pra gente lidar com a realidade ou com as fantasias, com sentimentos bons, com sentimentos ruins. A gente se defende quando é necessário. Bom, até o próximo vídeo. Um abraço, muito obrigada por assistir. Curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço.